Começou mais um Pode Falar podcast. Esse é especial porque o cara, além de ser um cara foda, é um cara que é muito meu amigo. Um dos caras assim que eu mais gosto na vida, real, oficial. Patrick. Quem é você, Patrick? Chega a arrepia, né? Olha só. Bom, eu sou o Patrick, sou empresário, tenho 28 anos. Aqui é uma descrição de vida, né? Sim. Eu sou originário de Curitiba. Eu vim lá da minha terrinha, vim passar calor um pouquinho em Dourados, né? Que pouca gente sabe também, né? Que eu vim pra cá por causa do quartel. Uma coisa interessante. Vim corrido lá de Curitiba. Era novinho ainda. Você tá com quantos anos? Cara, eu tava com 19 anos, vim pra Caramba. Curitiba sozinho. Tinha várias opções no Brasil, assim, pra eu ir. E eu resolvi vir pra cá. E o que deu de vir pra Dourados? Cara, eu acho assim, que o que eu mais queria fazer na minha vida era faculdade. Eu queria ser biólogo. Inclusive, eu sou biólogo hoje em dia, licenciado em biologia. Mas eu queria fazer biologia para estudar realmente bioquímica, essas coisas. Estudei na Federal do Paraná há um tempo. E eu vi a oportunidade em Dourados, tinha uma cidade universitária, 2 universidades, próximas ao quartel, inclusive, do lado. Eu falei assim, cara, eu vou para Dourados para estudar. O quartel era um plus para mim, e depois acabou se tornando a atividade principal, né? Fiquei 8 anos no quartel. Quando eu te conheci, você estava no quartel, né? Inclusive, eu sempre, todo podcast é tradicional, eu tento puxar da memória onde eu conheço a pessoa. Algumas pessoas eu tenho mais proximidade, outras pessoas eu conheço profissionalmente e tal. E você é um cara que é muito meu amigo, né? Mas assim, de onde que surgiu isso? Primeiro do meio cervejeiro, né? Inclusive hoje brinde, estamos, né? Então te conheci do meio cervejeiro, né? Do cervejeiros artesanais, de Dourados e tal. E eu já via desse meio, né? Sempre tinha as sabatinas, né? Sabatinada, tipo, ali o pessoal do mestre cervejeiro na época. Só que quando eu te vi realmente pela primeira vez que eu reconheci, eu falei, pô, aquele cara é o cara do rolê de cervejeiros lá. Eu tinha ido pra Brasília pra tirar meu visto pra viajar pros Estados Unidos. E foi um rolo da porra, porque eu fui no aeroporto de Campo Grande, né, pra pegar o avião pra Brasília. Eu ia num dia antes, tudo certinho, peguei o Airbnb. Aí foi uma amiga minha, a Bárbara, e na época tinha o mestre cervejeiro lá. E a Bárbara morava em Campo Grande, ela me levou no aeroporto e tal. Falou, vou lá esperar com você. E eu cheguei tipo umas 3 horas antes do voo lá. E aí a gente sentou no mestre cervejeiro e começou a beber. Moral da história, eu perdi o voo. E aí foi a correria da porra, mas enfim, outra história. E aí na volta, você também tava em Brasília. Tava Você tava com alguma coisa do quartel. E aí quando voltou, eu olhei, eu conheço esse cara do rolê cervejeiro lá. E aí foi a primeira vez assim que eu reconheci. Aí depois a gente começou a conversar nos rolês cervejeiros, começou a se aproximar e foi... Eu não me lembro de que momento que rolou uma parada de começar. Foi natural, tipo assim. O momento que eu lembro a gente já tava lá no quartel, lá, todo mundo muito parceiro no clube lá, todo mundo tomando cerveja, tomando churrasco. Sim, bem por aí. Mas assim, Patrick, tipo, primeiro, são vários universos assim de que eu te conheço, né? Primeiro do rolê cervejeiro. Isso. E, cara, você era um cara assim que pagava muito pau para cervejas que você fazia. Você era um dos caras assim que sempre a cerveja ficava boa. Você tá sendo mentiroso, né? Não tô, cara, tô falando a verdade. Quem que eram os caras assim que eu sempre gostava muito da cerveja? Era a sua. Um cara que também sempre mandou muito bem era o Sérgio. Né? O Sérgio sempre nunca errou a carbonatação. Sérgio muito bom. Eu lembro que no começo também, bem lá no comecinho, o Jorge fazia umas cervejas muito boas. Depois o Jorge perdeu a mão, não sei porquê, mas no começo ele fazia umas cervejas muito boas. E era essa galera assim. Aí vinha muita coisa assim também da galera lá que assim não dava muito pra tomar. Inclusive as minhas nunca foram muito boas. A gente errava a mão muitas vezes, né? Eu acho que, na realidade, a gente foi evoluindo nossa percepção. Eu acho que eu fazia umas cervejas horríveis. Hoje em dia, se eu tomasse elas, eu falava, nossa, que cerveja ruim. Eu acho que a gente foi tomando mais. A gente virou bebedor e deixou de ser cervejeiro. Acho que é verdade. Acho que é essa a ideia. E a gente realmente trocou figurinha em muito espaço, em muitos universos. Eu acho que, inclusive, uma coisa que o meio cervejeiro trouxe para mim com relação a essa amizade
Foi quando você conseguiu me ajudar a formatar a empresa, inclusive. Você ajudou a formatar o Media Kit, né? De uma maneira geral. Inclusive, quem não sabe, a arte da Nona, ela foi feita pelo Tarcísio. Inclusive, ia chegar nesse ponto, porque assim, o que me chamou muita atenção? Você era um cara que estava no quartel, já 8 anos no quartel, e aí, de repente, o Patrick começa a fazer pizza. Eu fui nas primeiras que você fez, você nem tinha o forno ainda, né? E aí, depois com o forno, tem a história do forno. Tem a história do forno. E aí, você falou, cara, eu vou abrir uma pizzaria. E já desde o começo, antes mesmo de você ter o forno, tudo já era muito boas pizzas. Como que surgiu tudo isso? Como que foi essa transição de você sair do quartel e já engatar, empreender um negócio? Como que funcionou tudo isso na sua cabeça? Cara, primeiro que eu sempre gostei de empreender. Então, minha avó, ela tinha panificadora a vida inteira, né? Inclusive ela é minha referência, né, na questão de empreendedorismo. E desde que eu me conheço por gente, eu cresci na mercearia dela. Então eu vivia lá pegando doce, salgadinho. Antigamente tinha o bacon pendurado assim numa vara e tal, e cortava o bacon, comia, tinha aquela sardinha desidratada. E eu gostava muito de tentar fazer um dinheirinho, ajudava ela lá, ganhava um dinheirinho. Às vezes eu comprava uma rifa, antigamente tinha aqueles CDs, né, de música, então eu ia no bar ali, vendia uma rifa pros bêbados para erguer um troquinho para mim, eles adoravam, eu adorava, saía com dinheiro, sorteava lá, era uma alegria. E desde então eu criei essa visão empreendedora. Fiz um projeto também, se eu não me engano, do FIES, junto com a Bosch, que era o microempresa lá em Curitiba, na minha escola. A gente criou uma microempresa realmente. A gente vendia bolsas ecológicas, que nós mesmos produzíamos, então a gente tinha toda a questão de você comprar a matéria-prima, você manufaturar e depois vender, colocar uma margem de contribuição e tudo mais. E isso, eu acho que ao longo de todo esse processo, eu fui gostando muito do empreendedorismo. Quando eu estava no quartel, eu ganhava meu dinheirinho e tal, mas eu pensava em empreender. Eu já pensei em abrir Lava Rápido, já pensei em abrir frango no balde, pensei em abrir comida mexicana. E assim, sempre pensei em muita coisa. E quando eu estava realmente saindo do quartel, eu ia receber um acerto, eu pensei assim, cara, eu gosto muito de cerveja, eu faço cerveja, sou cervejeiro, quero abrir uma cervejaria. Falei, não, vou abrir uma cervejaria, beleza. Fui para São Paulo, numa feira chamada Brasil Brau. Tem pessoas do mundo inteiro, então tem gente da Inglaterra, tem gente da França trazendo lúpulo, tem chinês vendendo equipamentos industriais absurdamente grandes, assim, equipamentos muito maneiros. E só que o problema é que o valor é muito alto para você empreender nessa área. Você tem alguns entraves legais também no município, que tem a questão de zoneamento, a cervejaria ela é considerada fábrica, então isso acaba dificultando um pouquinho com relação ao zoneamento urbano. Então, teoricamente, uma micro cervejaria, que era a minha ideia, que é um brew pub, que é um bar com cervejaria, ele teria que ser localizado numa área longe do centro, por não estar no zoneamento urbano. E tudo isso, assim, culminou para eu desanimar e desaquecer um pouco dessa ideia. Sempre gostei também de cozinhar, então eu falei assim, se não der certo a cervejaria, então eu vou cozinhar alguma coisa. Pensei em abrir um beer garden, também em Dourados. Foi uma ideia que acabou indo pra frente, troquei ideia com eu lembro até, você tinha até o nome todo. Tinha tudo, a gente abriu um brew shop também que não foi pra frente por conta de questão de tributária, né? A tributação no Mato Grosso do Sul ela é muito alta e ela não é fácil ser cervejeiro no Brasil, aqui é mais difícil ainda. É difícil, tem loja de cerveja, de insumo cervejeiro que não vende aqui pro estado, né? Por conta da tributação. E daí eu comecei a fazer pizza em casa, né? Testei uma receita lá, porque eu comi uma pizza fantástica em Cascavel, comi uma legal em Campo Grande. E eu falei assim, cara, tem um tipo diferente de pizza. Tentei fazer em casa. Surgiu uma oportunidade com o Sebrae pra gente ir lá pra São Paulo, para uma feira chamada Fispal Food Service, que vende equipamentos para cozinha profissional. E eu fui para lá. Fui para lá, para São Paulo, conheci vários equipamentos, fui com a ideia de ou abrir esse brew pub, fui testando a questão de
talvez abrir uma pizzaria. Então eu fui vendo esses diversos ramos, né? E quando eu estava lá em São Paulo, eu comprei um curso de um cara fantástico chamado Patrick Catapano. Patrick também. É, meu xará. Ele é meu mentor, né, com relação ao mundo da pizza. E lá eu decidi, falei assim, cara, se é pra ser, vai ser isso. Eu acredito já na pizza que eu já fazia em casa. Eu falei, cara, já é uma pizza muito boa, é um diferencial. Resolvi permanecer em Dourados, porque eu acredito que Dourados é um celeiro de oportunidades. Tem muito campo para ser melhor. Eu acredito que tem muita coisa para melhorar ainda. Tem muita coisa boa agora, comparado quando eu cheguei, mas tem muita coisa para melhorar. E eu falei, vou abrir uma pizzaria com uma pegada diferente, que é uma pegada da farinha 00, uma pizza clássica italiana, uma fermentação lenta, um ingrediente de qualidade, tentando trazer um produto de melhor qualidade a um preço mais acessível. E lá na Fispal eu decidi tudo assim de uma hora para outra. Eu vou abrir a empresa vai se chamar Nona Noêmia, porque minha avó sempre trabalhou com panificação, sempre foi Então, Noêmia é sua avó? Minha avó, minha mentora, né? Uhum. E lá eu decidi, assim, eu vou pesquisar os equipamentos de pizzaria e vou abrir uma pizzaria em Dourados. Então, assim, foi um brainstorm muito rápido, de uns 2 meses, né? Mas a situação pedia, eu ia sair do quartel, precisava fazer. Sim, mas assim, você estudou, você fez uma base, você buscou ajuda, né? Sim. Isso que é muito importante, cara, porque assim, até a gente falou, a gente fala que, como se todo mundo soubesse, né? Mas o Patrick é o proprietário, fundador da Nona Noêmia, né? Que é uma pizzaria, assim, que de repente surgiu e já ganhou o coração de muita gente, né? Graças a Deus. Né? O podcast de baixo orçamento tem problemas técnicos, né? E aí cortou, e aí a gente tá voltando o raciocínio aqui, e aí já tava fluindo mó papo aqui de cerveja. Mas voltando no raciocínio... Tem problema, mas não falta cerveja, não, né? Não falta cerveja, né? Com cerveja fica tudo mais fácil. Cara, uma coisa que eu acho muito legal, né, de contar a sua história, é justamente isso. Porque assim, você fez tudo muito rápido, cara. Mas foi rápido para fazer porque você fez uma base de planejamento, né, cara? Você buscou ajuda, você foi estudar, você buscou os melhores profissionais, você pegou referência, você foi ver, tipo, você fez toda uma estrutura antes de você começar. Sim. E, tipo, tem muita gente, cara, e isso é muito comum, a gente vê muita gente que traz projeto aqui pra gente na agência que tá começando, mas, tipo, só começa com dinheiro. Uhum. E aí o cara normalmente traz o projeto quando ele já tá 1 ano ali pelejando, e não investiu em marketing, não investiu em estruturar, não foi estudar o segmento. E aí ele chega com a ideia assim, não, eu preciso fazer uma comunicação porque eu preciso vender mais, eu preciso salvar o meu negócio. Só que, cara, essa base de você realmente fazer um planejamento, você estudar, você se estruturar, é uma parada que faz muita diferença, né? E isso foi uma parada que eu vi no seu negócio, né? Porque... como eu falei, de repente o Patrick virou pizzaiolo, mas assim, foi rápido o processo como um todo, né? Mas foi. Antes você estudou, como funcionou esse processo aí? Olha, uma coisa que eu aprendi é que você tem que errar, mas errar rápido, né? Então, a gente errou muito no começo. No começo a gente errou. Minha pizza não tinha um problema de fermentação, que ela não estava do jeito que eu queria. Isso demorou até a gente pegar jeito. Mas a questão de base da empresa, tudo a gente sempre buscou fazer muito, muito correto, muito certo. Então, busquei informação, como abrir uma empresa, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um alvará, preciso de uma licença sanitária, preciso fazer uma detetização na minha cozinha. Sempre preocupado realmente com o produto final que eu vou entregar para o cliente, com a qualidade do serviço. Então, você tem que colocar na mesa tudo isso. Então eu fiz um curso, não sei se chama um curso, mas eu fiz uma assessoria lá no Sebrae, por exemplo, que chama Bootcamp. Nesse curso, a gente fez 5 dias de imersão. Inclusive, eu gastei 1 dia de férias para cada dia que eu ia para lá. Mas valeu a pena. Foi nas férias? Fui nas férias. Caramba. Eu fiquei 2 anos sem férias no quartel. Justamente para investir na minha carreira profissional. Pós-quartel, né? Pós-quartel. Então, eu fui lá, fiz o bootcamp e a gente aprendeu muita coisa assim, sobre você identificar quem que é seu público, você identificar qual que é o seu produto, por que você quer vender, o que você quer produzir, quem que você quer alcançar, como. Então, a gente fez um 5W2H, né, entre aspas. Eu fiz um curso de finanças no Sebrae.
eu procurei ajuda. Então, troquei ideia com quem já tinha empresa. Né? Apesar que muita gente já tinha empresa, me influenciou errado. Falou coisas erradas para mim. Justamente porque... Isso é uma parada que eu ia comentar. Depois eu comento com você sobre isso. As pessoas não têm uma noção do que é abrir uma empresa de uma maneira profissional. Então, já desde o primeiro momento, eu procurei um sistema informatizado. Eu coloquei um PDV, né? Que é um sistema para venda, né? Que vai ficar no seu computador e vai gerenciar lá quanto você está tendo de vendas, quem são os seus clientes. Você tem o controle do seu negócio na mão, né? No seu campo de visão. Né? Isso é uma coisa que a gente evolui constantemente. Agora, por exemplo, ontem eu comprei mais um curso. Né? Mais um curso de gestão. Esse é o segundo curso que eu compro. E às vezes a gente se engana, assim, a gente quer procurar muita ajuda de curso presencial ou fazer uma consultoria. Às vezes, se você estudar por conta, fazendo um curso online mesmo. Cara, isso daí é fantástico. Todos os cursos que eu fiz foram online. Eu aprendi a fazer pizza com um curso online. Claro, você tem que ter seu esforço, você tem que meter a mão na massa, literalmente. Né? No meu caso, eu tive que meter a mão na massa, testar as farinhas, comprar farinha, testar a hidratação, testar a fermentação, entender como que é o processo. Tem uma curva de aprendizado, mas você tem que buscar o conhecimento. Então, a gente buscou desde o começo ali a se capacitar para produzir um produto da melhor qualidade possível, que hoje eu acho que a gente está atingindo um ponto assim, extraordinário de qualidade de massa. Uma coisa que eu almejava há muito tempo, estou conseguindo agora. Faz 6 meses que a gente está com uma massa assim, com uma constância muito boa, com uma qualidade muito boa, fornecedores muito bons. E a gente teve uma base de sistema, uma base de tudo, né? Cara, isso é muito legal, assim, porque como você falou, né? Tipo, muitas vezes a gente tende a ser o artista do negócio, né? Então, o produto é importante, né? E eu vejo muito isso, principalmente aqui em Dourados. Exemplo, restaurantes que começam muito bom. Sim. Cara, muito, assim, eu lembro de um restaurante japonês que, cara, eu falei, mano, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou mencionar aqui, é o Nobu. Né? Cara, era muito gostoso. A primeira vez que eu fui lá, eu falei, cara, que experiência incrível. Tipo, era tudo muito gostoso, o atendimento era muito bom, tipo, o método era muito bom. Na segunda vez eu fui e falei, cara, é muito bom mesmo. Na terceira vez eu já falei, o que aconteceu? Constância. Na quarta, eu fui e falei, não, peraí, eu tô no mesmo restaurante. Na quinta, tipo... Então, tipo assim, muitas vezes a gente foca só no nosso produto em si, mas essa questão de você saber gestão, de você saber gerenciar e tudo mais. Focar em processos, né? Eu acho que uma coisa que a gente está aprendendo muito lá na empresa é focar em processo. Então, a gente tem todo o processo da cozinha, por exemplo. A gente começa o pré-serviço, né? O serviço ele começa muito antes do que o horário do expediente nosso. Começa desde a compra, desde o contato com o fornecedor, recebimento de insumos, verificar a qualidade deles. Cara, eu vejo a temperatura que o meu insumo chega, eu peso o meu insumo que está chegando. Isso daí é uma coisa que muita gente não faz e tem muita gente que perde dinheiro nisso. Inclusive fornecedor grande, empresa nacional. Chega a entregar lá pra gente, entregar um bacon, por exemplo. Cara, já aconteceu de chegar 6 quilos a menos de bacon em 3 caixas ali. 6 quilos de... Pô, pensar ali, R$150 numa brincadeira assim. Sim. Aí você multiplica no mês ali, que você vai ter 4, 5 compras. Cara, coloca aí, 600. A sua margem de lucro ali já... Então tem muita gente que peca nisso. Um processo, um recebimento. A gente... aprendeu a fazer um mise en place, né, que é você fazer o pré-preparo dos insumos antes. A gente aprendeu a estar com tudo pronto para poder atender e só preparar realmente quando o cliente pedir. Então, assim, tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda. A gente, cara, e uma coisa que eu dou graças a Deus, que os nossos clientes foram muito pacientes com a gente. Porque no começo a gente só tinha um forno, né? Então, a partir do momento que a gente foi tomando dimensões... o bendito forno, que você sabe muito bem, a gente já vai contar essa história. A gente tava só com um forno, a gente tava com uma alta demanda para esse um forno e às vezes demorava 1 hora, 1h20. Chegou uma cliente uma vez e falou assim, nossa, 1h20 para sair uma pizza. E a gente falava pro cliente, vai demorar 1h20. A gente falou, eu peço desculpa para a senhora, mas a gente só tem um pizzaiolo, que sou eu mesmo, minha esposa é atendente e tal. A gente só tem um forno, capacidade para 2 pizzas ao mesmo tempo, né? E essa realmente é a capacidade nossa de atender. Então, se a senhora quiser esperar,
Ser sincero com o cliente, né, cara? Mandar real. Mandar real. Ela, não, beleza, então, vou esperar. E é uma cliente fiel, ela pede toda semana com a gente. E graças a esse cliente, por exemplo, a gente hoje comprou um outro forno. A gente tem 2. Agora, graças a Deus, a gente está partindo para um ponto no centro, muito maior. A gente está comprando um forno absurdamente maravilhoso. Você não tá falando a Ferrari dos fornos. É a Ferrari dos fornos, cara. É um forno que ele gira o lastro, pra você ter uma noção. Ele tem uma câmera de lenha. Não faço ideia do que significa isso, mas parece legal. Ele gira a pizza assa na pedra, né? Uhum. Então ela tem diversos tipos de calor. Tem a radiação, tem infravermelho, tem diversos tipos de caloria, né? E esse forno, ele gira a base dele onde fica a pizza. Então ela assa de uma maneira mais uniforme, esteticamente melhor, fica um sabor melhor. A gente vai ter uma câmara de lenha nesse forno. Então, assim, é um negócio fantástico. Pra você ter uma noção, os caras, eles exportam para os Emirados Árabes, já exportam para a Itália, forno. Caramba. Então, assim, é um forno fantástico. E graças a esses clientes que acreditaram no nosso produto, acreditaram no nosso processo, a gente hoje está crescendo. E é claro, a gente sempre sendo muito sincero com o cliente, falando assim, a gente tem esse produto aqui, tal tempo. E aí, 2 assuntos puxando esse gancho. Primeiro, assim, desde o começo eu sempre achei muito legal que você e a Nath davam as caras, assim. Sim. Vocês pegavam, falavam, olha, a gente tá começando, a gente tá fazendo assim, a gente funciona assim. Sempre foram muito diretos e sinceros, muito humanos, né? Tem muita gente falando de, a gente precisa humanizar, a gente precisa não sei o quê. Mas é tudo, assim, o que de fato é humanizar? Cara, é isso, é você dar as caras, você ser sincero e você falar. E isso acho que fez muita diferença no negócio de vocês, né? Sim. E uma outra parada que eu ia comentar, que até você puxou um gancho, tem muita gente que influencia errado, né? Quando você fala que você vai montar um negócio que, tipo, na publicidade a gente tem um jargão que é tipo assim, toda vez que vai começar uma empresa, o mote é um novo conceito, um novo... Cara, eu não aguento mais um novo conceito. E não é nada, é a mesma coisa. Não é nada, é a mesma coisa. Um novo conceito de chipa. De fato, você trouxe um conceito que não é novo, mas é um conceito. Né? Eu digo que não é novo porque você justamente buscou em algo tradicional, em algo que realmente assim já existe há muito tempo, mas não era explorado tanto aqui na nossa cidade, né? O produto mais tradicional do Brasil, o primeiro que iniciou o delivery, né? Quem iniciou o delivery no Brasil foi a pizza, né? Então é o nicho que mais vende, inclusive, é o mais concorrido e é o que tem pouca inovação. E você conseguiu inovar fazendo simplesmente o tradicional, que é fazer bem feito. Fazer o bem feito, trazer... E aí o que eu digo é essa questão das pessoas influenciarem errado. É muito comum quando você vai começar um negócio, fala, porra, mas pizzaria? Não, mas você vai fazer isso. Como que foi esse feedback da galera mais próxima de quando você falou, vou fazer isso? Ou simplesmente você foi lá e fez e boa? Cara, eu evitei até falar pra família, sabe? Que às vezes a nossa família freia a gente. As pessoas que amam a gente, elas querem proteger a gente. Isso é verdade. É verdade. E elas falam assim pra você, cara, não faz isso. E se não der certo? E se você fizer isso daí e der errado? Você vai gastar todo o seu dinheiro do quartel lá que você ganhou, que você juntou durante 8 anos. E se der errado, você vai quebrar. Falei, isso daí a gente começa de novo. Ué, a gente não... Cara, eu já vendi tortinha no ônibus. Mas você minimizou o risco, né? Você não foi na loucura. A gente se prepara, a gente tem que dar um jeito. Mas assim, a gente tem que meter a cara. E se a gente não mete a cara, infelizmente não saem as coisas. Né? Nunca ninguém ganhou a Mega Sena sem apostar, né? Exato. Não, agora o Patrick tá abrindo agora uma Brew Dog Punk IPA que é... Cara, pega isso, né? Sensacional. Não, é porque assim, a gente... minuto... vai derramar. Não, já tô derramando a cerveja. Ei, Patrick. Maravilha. Pena que não capta o barulho da cerveja aqui, né? Não, é porque o microfone direcional ele não mostra tanto, né? E a gente tirou a terceira câmera porque a gente mudou toda a disposição aqui do podcast. Pegou? Você pegou derramada? Você viu? Só vocês viram que não foi culpa minha, né? Aí sim. Eu simplesmente abri a cerveja e ela deu aquela chacoalhada. Então, assim, a gente... Às vezes a gente pode trazer um produto que ele já é bem batido no mercado, mas se a gente tiver a percepção correta sobre ele. E realmente a gente tem que acreditar no produto, a gente tem que acreditar em alguma coisa. E você tinha um propósito, né, cara? O que eu achei muito legal é que, assim, uma parada que eu paguei pau, falei, cara, o Patrick vai dar muito certo.
foi quando você falou, tem um número limitado de pizzas para vender. Tipo assim, eu vou vender tantas por dia, não vende mais que isso, porque tem toda a questão da fermentação, você tem que preparar a massa e tal. E você estava muito consciente, assim, falou, cara, eu preciso vender tanto, eu preciso fazer isso. Quando você começou a falar tudo isso, eu falei, cara, o cara tá pronto, não tem como dar errado, porque ele se preparou, sabe? E isso eu acho muito massa, cara. Isso que eu acho um exemplo muito massa para quem quer empreender. Porque, tipo, aquilo que eu falo, do só ter dinheiro, né? Tem muita gente que só tem dinheiro. Vai lá, não, vou pôr dinheiro. E aí não dá certo, fala, mas porque o segmento não funciona? Não, porque a agência não me ajudou? Não, porque eu, enfim, acho um monte de desculpa e não olha pra si mesmo e fala, cara, eu não me preparei, né? Sim, errei. Você tem que estar disposto a errar rápido. Aquilo lá que eu falei. Igual a gente errou, a gente começou com uma premissa de trabalhar só com delivery em casa e a gente não tinha know-how. A gente não sabia como atender um delivery, a gente não sabia como que era o pagamento de um entregador, a gente não sabia quem contratar de entregador. E a gente começou com um entregador lá, que era bem lentinho, não tinha conhecimento na área, não sabia fazer entrega, não sabia acessar um Google Maps. Então a gente ensinou ele como acessar o Google Maps, fazer uma entrega. Teve um dia que esse menino se machucou fora do trabalho, jogando bola. E ele mandou um conhecido dele, uma pessoa que mal sabia mexer no celular. E essa pessoa, ela ficou 2 horas com a nossa pizza rodando. Acabou a bateria dele, ele sumiu. Já estava desesperado. Falei, aconteceu alguma coisa com ele. E daqui a pouco ele chegou com a pizza. Acabou a bateria do meu celular, não achei o endereço, voltei aqui. Caramba. Depois de 2 horas. E o cliente estava bem chateado com a gente. A gente falou, não, pelo amor de Deus, a gente vai dar pizza de graça pra você. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente mandou a pizza, nunca mais esse cliente retornou, mas assim, a gente aprendeu que a gente tem que treinar melhor o nosso colaborador, a gente tem que pegar alguém com um pouquinho de experiência. Só que a gente ficou com muito medo nessa época também, e a gente começou a atender só retirada no balcão e mesa. E daí chegou a pandemia, né? A pandemia, ela nos forçou a nos reinventar novamente. Então a gente instalou um módulo de delivery no nosso sistema e a gente começou a atender o delivery. E isso foi uma mudança assim drástica na empresa, porque a gente vendia um número X de pizza, a gente começou a vender 3 vezes mais, adotando a estratégia certa, E você fez canal próprio, né? Canal próprio, porque os canais pagos, né? Às vezes as pessoas não conhecem, por exemplo, um iFood, um Uber Eats. São plataformas de marketplace que elas te expõem lá. São realmente umas vitrines virtuais que elas expõem sua loja para pessoas que não conhecem. Só que elas cobram uma taxa muito alta, 16,5% a 27,5%, por exemplo, quando você conta com uma entrega do iFood, por exemplo. O iFood, quando você tem a entrega deles, ela é uma taxa bem alta. E às vezes a pessoa não coloca isso na ponta do lápis, né? Colocar ali 27,5%, né? Aí você coloca ali mais um imposto, um Simples Nacional, uma pessoa que está começando, 4,5%, mais custo fixo, mais o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o custo do insumo, né? Antes de você preparar ele. Às vezes a pessoa está pagando para trabalhar. E a gente errou nisso também. A gente começou vendendo muito barata. Eu queria democratizar a boa comida. Eu sempre acreditei naquela comida que emociona, né? Aquela comida que te dá sabor, que te dá aquela sensação de você comer e falar assim, cara, que é isso? Coisa maravilhosa. E daí a gente viu que não estava dando lucro, a gente estava trabalhando e só estava vindo conta, pagando para trabalhar às vezes. Daí a gente fez um primeiro reajuste, entendeu realmente, fez o curso de finanças e daí a gente conseguiu se estruturar para realmente começar a cobrar. Isso é uma parada que eu ia te falar. Você começou com um preço muito competitivo, cara, para a qualidade do seu produto. Muito. Mas de certa forma foi uma estratégia nossa também. Porque como eu queria que a pizzaria fosse conhecida, eu trazia um produto de qualidade a um preço de pizza comum. Então hoje, naquela época, eu vendia pizza no preço de qualquer pizzaria. E a gente tem acompanhado um pouco isso. A gente ainda vende a um preço muito baixo, muito inferior ao praticado de mercado. Sim. Se for pegar, por exemplo, a nossa farinha. Cara, a nossa farinha eu pago R$12,70 o quilo.
nossa embalagem, cada caixa de pizza, ela cobra quase R$3. Que é uma embalagem diferenciada, né? Que é diferenciada. Aí você pega uma pizzaria comum, uma pizza paulista, né? Vamos dizer, a pizza italiana, a clássica italiana, e tem a pizza paulista. O pessoal usa uma farinha de R$2,60. Utiliza um molho de tomate pronto, lá que vão pagar muito mais barato. Tá? Eu uso tomate pelate italiano, lá cultivado à beira do Vesúvio. Lá não. E como você faz pra achar esse tomate, cara? Cara, eu trabalho com uma importadora lá de São Paulo, eles me fornecem aqui. Inclusive, estou com uma ideia também de trazer uns queijos de um italiano fantástico lá de São Paulo, que fornece para as maiores pizzarias do Brasil. Trazer um parmigiano reggiano? Eu quero trazer um caciocavallo e uma ricota defumada lá do Rony. Meu Deus do céu. Fantástico, esse queijo é fantástico. E, assim, claro que tudo tem seu custo, né? Então, mas mesmo assim a nossa pizza é muito, muito, muito competitiva, tem preço até de várias pizzarias. Tem uma pizzaria em Campo Grande que eu não diria que é o mesmo conceito, mas que segue a mesma linha, né, de produto, né? E, cara, o preço de vocês é muito mais barato. competitivo, muito mais. Eu fui para São Paulo agora ver os fornos, que agora comprando esse forno. E, cara, a pizzaria mais barata que eu achei no iFood lá em Guarulhos tava R$50. Caramba. R$50 a pizza mais barata, assim. Então, a gente já tá muito abaixo disso. Né? E a gente tem sofrido bastante com os reajustes. A gente está numa crise muito grande agora, então combustível está alto, todos os insumos vão aumentar. Importação, dólar, o euro estão muito altos, então minha farinha, meu tomate vão aumentar. Então essas coisas aumentam muito o nosso preço, mas a gente tem que trabalhar e sempre reajustar o preço para cobrir os preços da empresa também. Para não diminuir a qualidade também, né? Para não diminuir a qualidade. Isso que eu acho uma coisa foda, né? Tem muita empresa nesse ramo de alimentação que você está acostumado com a qualidade, aí de repente cai a qualidade. Cara, eu acho muito mais justo você falar, puta, tem que aumentar o preço. Ou aumentar o preço. Ou, não sei, né? Porque é foda, você está acostumado com um padrão e de repente cai a qualidade. Eu acho que é pior do que aumentar o preço. Sim. A gente trabalha com insumo, o catupiry, por exemplo. Nosso catupiry é original. Cara, eu tenho uma dificuldade para achar ele aqui. A gente é uma das pizzarias que mais consome catupiry aqui na cidade. Inclusive, a gente vai fazer uma ação logo com os produtos da Catupiry aí, justamente por conta disso. E, cara, se eu não tenho Catupiry, eu não coloco a pizza. Se eu vou comprar um outro requeijão com amido lá, um negócio que vai fazer mal pro meu cliente, vai dar azia pro meu cliente, eu não vou colocar. Eu cheguei para Itaporã buscar Catupiry no final de semana, justamente para ter. Já cheguei a pagar o triplo do preço, justamente para ter, mas para manter a qualidade. É assim, então você tem que acreditar muito no seu produto, você tem que acreditar no seu propósito, para que você está ali. Você tem que estar disposto, às vezes, a perder um pouquinho de dinheiro, porque seu cliente, ele é o seu cliente, cara. Você tem que tratar ele da melhor maneira possível. Você tem que mostrar para ele que você valoriza ele, que você está ali por ele, porque é ele que paga as suas contas no final do mês. E, cara, tá disposto a errar, mas errar rápido, corrigir seus erros. Cara, essa é uma parada importante, né? Se você vai errar, erra rápido, cara, porque se permanecer no erro é quase um erro fatal, né? Sabe um erro que eu vejo muito em Dourados? Que as pessoas veem um negócio bombando e elas vão lá e querem abrir outro igual. Sem conhecimento, aquele negócio, eu só entro com dinheiro. Aí você para e pensa assim, cara, como que essa pessoa paga as contas? Você olha ali, 3 funcionários na cozinha, isso daí se aplica a qualquer tipo de negócio, né? Sim. 3 funcionários na cozinha, aí você coloca ali imposto, taxa da maquininha de cartão, custo do insumo, aluguel, energia. Você fazer as contas, você paga para trabalhar. Cara, você paga para trabalhar. E daí a gente vê um monte de empresa que abre porque tal empresa está abrindo, porque é moda, porque é não sei o quê, e daí fecha, cara, e vai trocando de dono. Mas não dá certo, porque as pessoas às vezes querem praticar um preço que elas não conseguem trabalhar. Sim. E às vezes o próprio consumidor ele acha que se você está cobrando um pouquinho mais caro, você está querendo ficar milionário. Mas não, você só está querendo manter sua empresa aberta. Que é difícil de empreender. É difícil. Não, cara, como você falou, a gente é cliente, né, cara? A gente sabe
A gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de ter esse cuidado e tal, mas, cara, sendo dono do negócio também, você precisa manter esse equilíbrio, né? De, tipo, Sim. cara, saber que você precisa atender bem seu cliente, você precisa atender as expectativas, mas você precisa manter seu negócio vivo, cara. E se você só for na onda de preço, só for na onda, tipo, eu preciso ser competitivo e tudo mais, e esquecer de gestão, esquecer de qualidade, esquecer de melhoria de processo, cara, vai dar errado. Às vezes a gente julga, pelo menos eu quando era mais novo, não tinha muita cabeça com relação a isso, negócio. Eu julgava, falava, cara, mas é muito caro. Eu precificava o trabalho e o serviço dos outros, sabe? A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar mais valor para essas coisas. Comecei a entender um pouquinho o fluxo dessas coisas. E você vai vendo que as coisas têm o seu custo. Realmente as pessoas montam a empresa para dar um lucro. Mas Mesmo que ela seja apaixonada por aquilo, ela tá querendo ganhar dinheiro. Ela quer cara, pagar as contas delas tem, também. Tipo, você se apaixona. Eu, por exemplo, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho outros negócios, eu tenho outras linhas de investimento também. Cara, mas a minha paixão é isso que eu faço. Sim. Eu gosto de trabalhar com marketing digital, eu gosto de trabalhar com resolver problemas, sabe, dos meus clientes e tal. Só que, meu, eu toda vez eu conto a mesma história. Não tem um podcast, não tem um podcast que eu não falo isso. Matheus tá com... Já não aguenta mais ouvir. Não, mas mas eu tipo- não ouvi ainda. Eu ouvi um podcast que eu ouvi, mas estou disposto. Não, tipo, a questão é assim, o que eu entendi foi que quando eu deixei de trabalhar volume e eu trabalhei qualidade, cara, fez total diferença. Fez total diferença. Tipo, a gente começou a ter uma saúde financeira melhor, a gente começou a entregar mais qualidade. Claro que sempre existe problema, você tem questão de equipe que muda, você tem, cara, uma série de questões que podem ali ter imprevistos. Mas você está sob controle, você está no controle, né? E a gente começou a ter saúde mental e financeira depois que a gente entendeu isso, cara. Começou, tipo, a investir mais em qualidade e menos em quantidade. Né? Lá na pizzaria também. A gente estava focando muito em preço. E naquele ponto lá, né? A gente não estava ganhando dinheiro. A gente falou, cara, vamos reajustar. Teve cliente que não entendeu. A gente perde esse cliente, infelizmente. A gente entende, né? Às vezes a pessoa não tem condição financeira de pagar o produto, o serviço. Mas a gente entrega a maior qualidade possível. A gente tenta entregar o melhor trabalho, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente coloca a alma, corpo e alma. E eu vejo você também nesse trabalho aí de toda a questão de marketing, questão de trabalhar com pessoas. E sabe o que eu acho que é mais legal do empreendedorismo? Você poder mudar a vida das pessoas, cara. Cara, isso é muito legal, né, cara? Quando você percebe que você começa a fazer diferença, né? Você não se toca quando você vai abrir um negócio, né? Mas a partir do momento que você tá lá trabalhando, você começa a empregar pessoas, você começa... Às vezes até você se envolve pessoalmente com as pessoas, ótimo isso, né? Mas emocionalmente, você consegue fazer com que aquelas pessoas elas tenham um lugar melhor na sociedade, elas consigam... galgar os objetivos delas, então atender as necessidades delas, está gerando só uma renda, mas cara, já é alguma coisa. Cara, mas às vezes sendo um degrau, líder, né? Então, assim, você ajuda muito essas pessoas, eu acho muito legal. Cara, isso é muito legal, porque assim, aqui na agência, a maioria das pessoas que começam com a gente, começam assim, não do zero, mas começam muito do nível básico. E vão evoluindo, até que tipo, se tornam profissionais. E assim, cara, eu não tenho... Infelizmente, a gente não tem um mercado tão maduro a ponto da gente criar um plano de carreira e tudo mais. Só que, cara, essa passagem, né, de você poder oferecer mais do que um salário, mais do que um emprego, mas oferecer uma experiência, oferecer algo que vai transformar a vida daquela pessoa, cara, às vezes a gente não se liga nisso, mas faz muita diferença, né? Faz. Inclusive, eu tenho uns negocinhos lá pra te mostrar lá de plano de carreira. Legal. Massa, cara. Legal. Tô fazendo uma consultoria agora com o Sebrae de RH. Márcia Belli, ela é fantástica, aquela mulher. Falei pra ela, você é um anjo que apareceu na minha empresa, porque ela tá me ajudando a organizar assim, a questão de contratação. Mande-me, por favor. Eu vou te mandar, com certeza. Ó, o Sebrae, quem quer empreender e não conhece o Sebrae, vai atrás do Sebrae. Sebrae, Senac... Cara, são instituições. Quando eu comecei, eu também fiz, ajudam. cara, fiz muito curso no Sebrae.
Cara, ajuda muito. Às vezes você está perdido, você precisa de uma ajuda de gestão financeira, porque você não sabe precificar seu produto. Às vezes você consegue tirar seu pé da cova para pelo menos conseguir andar. E é engraçado, né? Como que a gente complica tudo e aí, de repente, uma coisa simples que faz toda a diferença, né, cara? É só uma questão de alguém te falar... Uma mudança tá ali, de chave. É. Só te aponta a direção e já, tipo, parece que abre todo um leque de oportunidades, né? E possibilidades. Cara, é extraordinário como a ajuda e a sua vontade, é claro, né? Fazem você ir pra frente. Agora, puxando um outro gancho nisso tudo, antes da gente começar a falar do forno. Verdade. Tipo, você tá numa transição do seu negócio, né? Você tá Tô. saindo lá casa, da sua casa, daquela estrutura que você fez toda a adaptação, tal, que, cara, já ficou muito bom. E você tá indo para um outro nível, um outro patamar de negócio, tá investindo, tá abrindo um ponto novo. Sim. Qual que foi a tomada de decisão? Qual que foi a virada de chave nesse sentido? Cara, a partir do momento que a gente já não conseguia atender aquela cliente lá com o primeiro forno, a gente buscou o segundo forno. E assim como veio o segundo forno, a gente conseguiu crescer, veio a demanda novamente e a gente falou assim, cara, a gente precisa sair de casa. A gente precisa atender melhor nosso cliente, a gente precisa ter um local para atender com o nosso produto. E a gente já vinha recebendo algumas propostas de investimento também. A gente recebeu 4 propostas de investimento e a gente acabou abrindo o capital da empresa para a gente poder ampliar nosso negócio. E, cara, uma coisa que é muito difícil também é você morar na mesma casa que você trabalha. Eu que digo. Você não consegue ter uma rotina. É difícil, né? Você entende, né? Sim. Então, assim, eu falei, cara, tá na hora de dar um passo a mais e meter a cara. Às vezes a gente vai fazer uma dívida, mas a gente tem que meter a cara naquilo que a gente acredita. Se a gente planejou bem, fez um plano de negócio, tá estruturando bem, a gente tem que meter a cara e ir para frente. Então a gente achou um ponto muito legal, onde era o antigo Soneto Café. Clássico, né? Cara, um local fantástico, tem muito a ver com a nona. A gente gosta muito de natureza, sou biólogo, né? Minha avó também, ela... Cara, você vê o jardim da minha avó, você fala assim, cara, como que ela mantém isso daí? Ô, bichinho aqui que trabalha. Cara, minha avó é fantástica. Inclusive, eu vou te mandar um vídeo depois dela, cuidando do jardim dela. E é um espaço muito arborizado, muito casa de vó, um espaço aconchegante. Eu falei assim, cara, tem tudo a ver com a nona. Eu acho que é o horário certo, a gente precisa ir para lá. Mesmo com a pandemia, com tudo, aquele negócio, uma oportunidade, você faz um plano de negócio bom, você estuda as possibilidades, desde a pior possibilidade, que é um lockdown que a gente está vivendo agora, até um momento de abertura plena que você vai ter um fluxo constante de cliente no teu local, você vai ter delivery. Então a gente pensa muito isso, planeja, coloca na ponta do lápis, e daí a gente pensou assim, cara, tá na hora de meter a cara. Então a gente foi lá pro centro. Então é isso, a gente tá querendo trazer o melhor possível lá pra cidade. Não tem cara, eu sou suspeito para falar, né? Porque além de ser seu amigo, um cara que gosta muito de você, que acredita muito em você, que gosta muito do que você faz também. Cara, eu vejo assim, é muito sucesso, cara, porque o seu produto é bom, você é um cara estudioso, é um cara que se atenta em questão de gestão do seu negócio. Cara, é muito difícil. Tá puxando saco, Tarcísio. Não, mas é porque eu sou suspeito, como eu falei. Mas sabe por que ele tá falando isso? Porque ele ia lá em casa nas provas da pizza. Não, e aí vem a história do forno. Aí vem a história do forno. Cara, quando eu comprei o forno ele é fantástico, ele tem um isolamento térmico absurdo, por isso que ele é muito mais econômico e tal. Falei, Tarcísio, esse forno aqui é fantástico. Eu coloquei a mão em cima, falei, ele não queima, ele tem não isolamento passa, térmico. Isolamento térmico ótimo. Eu falei, olha aqui, coloquei a mão em cima, aí o Tarcísio colocou a mão na frente. Encostei a mão no negócio, só grudou a mão dele no forno. Já queimei a mão. Chega a 500 graus, tava 400 e pouco.
Valeu a pena por causa das pizzas, cara. Mas aquele dia foi um dia difícil pra mim. Não conseguia nem segurar o copo da cerveja, cara. Não, foi difícil. Não, mas foi falha de comunicação. O Patrick falou, não, esse forno, ele tem isolamento térmico, ele não sei o quê. Ele a mão assim, na frente, eu não gostei. Não, você vê, ó, colocou a mão assim na frente e lá vai eu. Ai, cara. Bem no vidro do forno. Ó, tem um novo forno. Esse eu posso testar com você de Não, novo. e pode contar que pegou fogo na primeira pizza que você colocou? Pode contar. É verdade. Eu não lembrava disso, cara. Primeira pizza... Cara, você vai começar a fazer pizza, você acha que é muito fácil. Olha o pizzaiolo girando aquela pizza lá, abrindo massa. É um negócio super simples. Não, eu demorei muito tempo pra pegar o jeito. Cara, eu mexia na pizza, a pizza tava mole. Porque a pizza é assim, a pizza é uma massa, um pão... que enquanto ela não estiver assada, ela tá mole, ela tá flácida e você vai rasgar ela se você meter a pá. Aí eu ia fazer o quê? Eu não queria que queimasse e metia a pá. Cara, eu rasgava a pizza, saiu o recheio no meio. Aí tinha passado azeite de oliva, porque eu acho que tinha feito uma marguerita, alguma coisa. Começou a pegar fogo no forno, fumaça. Eu falei, calma, não dá sob conta. Vai dar certo. No fim deu. Não, cara, eu tive o privilégio de, antes do forno, no seu fogãozinho lá, você testando as primeiras, depois do forno. E aí foi só melhorando, até o ponto de ir como cliente também lá e comer, cara. Eu só vi assim, eu falei, meu Deus, cara, não, é muito bom. Mas sabe o que é melhor? A pizzaria tem cerveja. Isso que eu ia te perguntar, meu amigo! Vai ter cerveja artesanal? Vai ter. Porque já tem, na verdade. Né? Você tá com a Providência lá, né? Eu tô com a Providência, tô com as Unicorn. Eu tava com algumas da Catedral, que é uma cervejaria fantástica. Não, a Catedral Cara, que cerveja fantástica. Não, a Catedral é Você foi na Catedral? fora do comum. Não fui, cara. Sério? Não fui. Vamos marcar esse rolê? Vamos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pandemia, lockdown, a gente Não, eu tava crente que eu ia, né? Mas daí veio todo esse período de pandemia e aí não tem como, né? Mas, cara, assim que acabar é compromisso. Não, compromisso. A gente vai tomar Yellow Hospício direto do tanque. Meu Deus. É isso que eu quero. Mas eu tô querendo trazer algumas beba local da vida. Tô pensando em talvez trazer uma prosa. Tô pensando em trabalhar com a Providência também, que são cervejarias muito legais. As Cara, duas, eu tinha preconceito. Duas cervejarias que eu tinha preconceito. Né, que a gente tava até aqui nos off falando, né? Que era Providência e Éden, cara. E hoje eu sou fã. Tipo, inclusive Éden é nosso cliente hoje em dia. Mas, tipo, cara, eu virei fã. Tipo assim, a Providência, cara, a session deles é fora do comum. É E a Juicy IPA da Éden, pelo amor de Deus, boa demais. Bom demais. Cara, e é bom que são cervejas de preço acessível e elas são num sabor que eu considero mais acessível para o público que não toma cerveja. Porque às vezes você vai oferecer uma cerveja para um cliente, igual Session IPA. Session IPA eu não ofereceria para um cliente meu, que eu já ofereci na pizzaria. Daí às vezes a gente lá fala, nossa, que cerveja amarga, não sei o quê. Mas se serve uma APA, uma cervejinha já vai, né? É amarga? Mas ela é saborosa, ela tem aquele cítrico, aquele negócio. Então assim, eu quero trabalhar com cervejas artesanais, quero trabalhar com que o público consiga entender o que é cerveja, por que ela tem essa diferença de sabor. E tem muito essa questão da experiência, que é isso que você está falando, né? Porque assim, uma coisa é você pegar uma IPA, uma Session, uma New England, e aí você vai lá e toma e simplesmente você vai falar, é amargo. Se você realmente apresenta o produto, se a pessoa entende, você prepara o psicológico dela para aquilo, faz mais sentido, né? Aí não é só uma questão do sabor em si, né? Se eu falar para um cliente ou uma pessoa ali que vai experimentar, um amigo seu, que vai experimentar uma Session IPA ali, você pega um lúpulo americano ali que tem um cítrico, um negócio, e fala assim, cara, esse aqui vai ter um cheiro de toranja. Ou de laranja mesmo, né? Ele começa a cheirar e fala, cara, é verdade. Aí você pega uma cerveja escura, uma Imperial Porter com um Burana, eu começo a sentir o cheiro da madeira, carvalho. Você mostra ali qual que é a diferença do carvalho francês, americano. Experiência, cara. Tipo, essa questão de você sentir tem muito que você entender o que está acontecendo também, né? Porque senão é só sabor. E se você não tem a referência, se não tem informação, só isso, né? Qual foi o melhor festival que você foi de cerveja na sua vida? Cara, pra te falar, eu fui em poucos festivais de cerveja, cara. Um festival que eu fui foi o que você fez, foi você e o Cristiano, né? Que foi o dos cervejeiros artesanais de Dourados.
Foi sensacional. Trilouco, fui pra gravar lá, nem gravei, fiquei bêbado. Tinha sangue de bode do Pavani. Sangue de bode do Pavani. Virou uma sour aquilo lá, não sei o que era aquele estilo. Não sei, eu já nem lembro Suco mais de do que azeitona. Mas, cara, Mas tava legal no final. Uma das minhas melhores experiências cervejeiras foi quando eu fui pra São Paulo e eu dei a sorte da Dogma estar fazendo aniversário. Nossa. E tava 50%. Eu tomava um Mess a R$25 de qualquer uma. Um Mess. Um Mess é 1 litro de cerveja. Cara, eu acho que a gente não conversava ainda, mas a gente ia lá no 49, aí eu ficava vendo você lá tomando aquele Mess, 1 litro de cerveja, e tomava um. Não era. Aí tomava outro, aí tomava outro. Eu falei, cara, como que cabe? Não, eu dei prejuízo. A cerveja do Nuno... Let's put smile in your face. Que é uma... Cara, começou a subir cerveja. Né? Hã? Pra quem não sabe, essa daqui é a Unicorn Session IPA, ó. Nossa, boa demais. Nossa senhora. Boa demais. Destaque até agora, destaque na noite. É, verdade. Qual que é o estilo mesmo da do Nuno? É uma IPA? Não é, cara, é É uma... uma APA? Não é. É uma... Pô, esqueci, subiu a cerveja, mas enfim. Cara, é uma das minhas cervejas preferidas da vida. Sozinho, no The 49, eu e o Gustavo. E o Diego. A gente matou, acho que, 1 barril em uma semana. Caraca. A gente ia tomava de Mess, tipo assim, era por noite, eram uns 4 litros, 5 litros cada um, velho. Mas por que você começou a tomar cerveja artesanal? Não sei, cara, foi falta do que fazer, né? Teve algum rolê específico? Não, foi o Shopping China influenciou muito. Tipo, há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, o Gustavo, meu amigo, né, o japonês, tipo, comprou um dia e trouxe, começou com o famoso começar com Weiss, né? Sim. Tomando a Erdinger muito barato no Paulaner. Shopping China, Paulaner, HB. E aí começou, tipo, nas Weiss. E aí tomando e tal, e aí você vai, tipo, mas e essa aqui? E aquela ali? Até eu lembro o dia da primeira IPA, cara. A primeira IPA foi uma Schorsten IPA no Paulão. Foi um choque pra você? Foi um choque, cara. Eu lembro que a gente pediu a Schorsten e quando tomou foi aquele tipo assim... Não quis falar pro cara, falou, é boa. Não, É boa. A gente olhou um pro outro e falou, não, vamos matar, né? E aí, cara, e ela nem é tão amarga assim, né? Hoje em dia eu só sinto gosto de laranja, né? Mas, tipo, eu lembro que foi o primeiro contato ali. E aí depois eu comprei uma Vixno da Colorado, na época que ainda era artesanal mesmo. Que era da Colorado mesmo. E aí foi indo, cara. E é uma mudança tão sutil assim que você vai adaptando o paladar, você vai se acostumando e você vai experimentando outras coisas, de repente, assim, não sei, você já não sente mais o gosto da Skol, não sente mais o gosto da Antártica. Sente aquele cheiro de manteiga quando você abre aquela fonte. Eu, com todo respeito, mas, cara, você toma... Eu tomo qualquer coisa, igual a gente tava brincando outra vez. Né? Tipo, cara, uma coisa é você começar a tomar. Tipo, vou tomar uma... Sei lá, uma Skol, por exemplo. Eu vou pegar uma Skol, vou tomar. Se você só tomar ela bem geladinha, só tomar ela... Sim, churrasquinho, vai, claro que vai. Mas você toma, por exemplo, uma dessa, uma Session, e depois você toma uma Skol, você não sente gosto de nada, você sente gosto de papelão. Isso é verdade. Né? Então... Cara, eu comecei a tomar cerveja artesanal em Curitiba, né? Então lá sendo a cervejeira muito forte. Você tá exibido, né? Porque Curitiba não sabe brincar, né, não cara? é assim. Antigamente não era. Dezão pint no pizza, era assim, de só cerveja boa. Era assim no pizza. Tem o pizza WTF que tinha, né? Porque agora com a pandemia acho que deu uma quebrada boa. Mas eu lembro que tinha uma rua lá que era o pizza, igual o Tarcísio estava falando. Cara, era uma pizza quadrada, molho de tomate bem de leve, um molho italiano também, se não me engano. Cogumelo, uma batata, cara, umas coisas diferentes. Um cogumelo... que ficava fantástico aquela pizza. Você pagava 5 no pedaço de pizza, e você pagava 10 no copo de 500 ml de chopp. E daí eu nunca sabia o que pedir. Porque eu pedia tinha o Pilsen, né? E daí eu queria experimentar os outros. Aí tinha a APA e a IPA. Como eu ia muito quebrado, ia sem grana, aí
ia uma vez por mês. Aí quando eu ia lá, eu nunca lembrava qual que eu gostava de tomar. Eu gostava da APA, porque eu achava a IPA muito forte. Aí eu tomava IPA, daí eu falava, cara, tá muito forte. Daí eu acertava a APA, daí eu falava, cara, é essa aqui. Eu tomava a noite toda. Cara, aí teve um dia que eu não tava mais sentindo. Eu falei, cara, IPA isso é maravilhoso, cara. Eu já gostava muito mais que ela. Aí teve uma vez que eu peguei uma Petroleum da Doom. Nossa. Cara, Petroleum. aquela cerveja fantástica, né? Só que eu peguei um pint dela. Eu peguei um pint da Petroleum. Você tem noção? A cerveja tem, sei lá, 9% de álcool. É uma Dunkel, né? Não, ela é uma Imperial Stout. Imperial Stout, porra. É uma Imperial Stout, que é uma cerveja escura, uma cerveja que ela parece um creme, assim, de tão densa. E, cara, eu fiquei 2 horas. Eu tomei uma vez na vida e... É que eu não sou fã das... Pra você ter noção, eu comprei o pack da Petroleum, que tem petróleo de Chipotle, não sei como falar. Tem a Petroleum com carvalho francês, carvalho americano e tem ela na amburana. Então, assim, pra entender qual a diferença de madeira, qual a diferença com pimenta, cara, muito da hora. Inclusive, eu sou um dos poucos que tem a capacidade de guardar a cerveja quando eu faço. Eu fiz 2 cervejas com o pessoal, o Pavani e com o Serjão. Eles não entendem como eu consigo guardar tanto tempo a cerveja. Tem uma Imperial Porter que eu fiz com eles lá, já tem uns 2 anos e meio já, enquanto eles tomaram em 1 mês. Pô, você tem ainda? Eu tenho ainda. Eu lembro de uma que você fez... Ou eu tô viajando... Ou é sua, é do Sérgio, mas eu acho que é sua. Uma Pumpkin. Eu fiz uma Pumpkin e o Sérgio também fez. Fez, né? Eu lembro que... Eu acho que era vocês dois que faziam, né? E eu não botava fé de que seria bom. Mas a gente não fez junto, eu fiz com o Ronaldo essa Pumpkin. A Pumpkin é uma cerveja com abóbora que é fantástica. Inclusive, uma das que eu mais gosto é lá de Curitiba, da Beerhoff. Barata. Eu tive uma experiência ruim com o Beerhoff. É. Eu comprei uma Wheat Beer deles, premiada. E comprei no São Francisco ainda. E eu também falei, meu Deus, que cerveja ruim, cara. Mas é puro preconceito de você comprar um estilo que você não gosta, de engarrafada e... Que enfim, sofreu com o processo de sofreu transporte. A cerveja ela tem um processo que chama Light Struck, né? Que às vezes o pessoal não sabe, que é uma quebra das moléculas da cerveja, de algumas moléculas, que elas dão um sabor indesejável. Na Heineken, por exemplo, é um sabor desejável. Então, é um defeito que virou estilo. É um defeito que virou estilo. Por isso que ela tem aquela garrafa verde e a maioria das cervejas elas tem uma garrafa âmbar, que é justamente para quebrar esses raios, para não deixar esses raios entrarem na cerveja e quebrarem. Porque a gente sabe, né, que a radiação, o raio ultravioleta e tal, ela vai degradar as moléculas, tal, causa câncer, né, gente? Sim. O que não vai fazer com uma cerveja? Vai alterar o sabor. Mas assim, a gente tá tomando cerveja muito boa hoje, né? Brewdog, Leopoldina. Cara, eu sou fã da Leopoldina. Só pra pensar nessa marca aqui, na Hammer, agora a gente tá fugindo do assunto assim total. Não, mas aí que é legal. Cara, apesar de eu não colocar ketchup e mostarda lá na pizzaria, por causa do meu conceito, cara, a Hammer faz uma das melhores ketchup do Brasil, cara, na minha opinião. Claro que o melhor é o Heinz, né? Infelizmente. Eu não tinha me ligado que era mesmo. Eu acho que é a mesma fábrica, se estiver falando besteira aí, mas a Hammer ela produz também ketchup, mostarda, maionese. Ketchup é muito bom. Não tinha me ligado. A mostarda é muito boa também. Comprei lá no Chama, falei, pô, vou experimentar, gostei. Uma Australian Pale Ale com Galaxy Vic Secret. Muito boa. E é engraçado, né? Os lúpulos neozelandeses e australianos são lúpulos muito bons. E é engraçado que vinho daquela região também é muito bom, né? Da Soninha. Mas eu acho que o neozelandês é suspeito, cara. Porque assim, eles são perfeitos demais, cara. É uma cultura já evoluída, né? A cultura evoluída. Parece que não é do mundo. Os caras são organizados, valorizam a própria cultura. Cara, eu acho que eles são o passo seguinte da evolução humana, cara. Não é possível. É verdade.
pessoal normalmente fala, porque na Suécia, porque na... Não, pega a Nova Zelândia pra você ver o que é bom. E eles ainda tem o rugby, Pega esse cara. DH aqui. Você ainda tem o rugby, que pra mim é o melhor esporte que existe. Gosto mais do que futebol. Você já se machucou no rugby, não se machucou? Já, eu jogava no Dourados Dourados. Rugby. Né? Não me machuquei, Conta né? essa Mas, experiência pra gente. Agora eu tô te entrevistando, né? Não é nem inverteu. podcast agora. na verdade, é que assim, eu sou cabeçudo, né? Porque eu tenho um problema de visão desde que eu nasci. E quando eu tinha acho uns 10 anos de idade, eu fui no oftalmologista e ele falou, olha, você não pode mais fazer educação física, você não pode fazer nada de impacto, porque senão você vai ficar cego. Você não pode bater sua cabeça, você não pode... Moral da história, não foi minha grande frustração da juventude, né? Porque eu não podia fazer educação física, eu não podia jogar bola, não podia fazer nada. E sempre que eu jogava escondido e fazia as coisas escondido. Uhum. E aí teve um dia na 7ª série que me deixaram jogar bola escondido. Primeira vez que eu peguei na bola, eu pisei na bola, caí, me ralei. Aí eu fui subir na escola que eu estudava, tinha uma escadaria que subia assim pro bebedouro. Fui me lavar lá e voltar correndo para jogar. Tropecei no primeiro degrau, caí, regacei minha cara inteira. Tipo, foi feio. Enfim, aí eu decidi, falei, realmente eu não posso. E aí, quando eu mudei para Dourados, eu sempre fui grande, eu tenho 1,90 m, 110 quilos e Pura gostosura. Pura Um gostosura. homem de sucesso. Um grande homem. Um grande homem. E aí, assim, alguns amigos estavam jogando, eu falei, vou. E aí me identifiquei com o esporte, né? Só que assim, pra mim eu só tinha aquele problema na infância. Eu fiquei adulto, morreram os problemas, né? Acabou. E aí treinei e nunca fui um bom atleta. Sempre fui péssimo. Mas, primeiro porque eu não tenho cardio, cara. Eu dou 2 passos eu já tô morrendo. Respirar, né? Mas sempre fui persistente em ser ruim no negócio. E aí treinei por 2 anos tal. E é um esporte de impacto. Moral da história, 1 ano depois que eu parei de treinar, caiu o cristalino do meu olho, quase fiquei cego. Foi um negócio difícil na minha vida. Mas assim, impacto, mas né? não foi por causa do rugby. Eu já tinha um problema, Sim. né, antes e eu só dei brecha. Só gravou, né? Só gravou. Eu sou péssimo com esporte. Eu adoro esporte. Amo esporte. Jogava muita bola. Machuquei. Parei de jogar por causa do impacto. Falei, se eu continuar jogando, vou me quebrar aí. Vou me arrebentar e acabou minha vida. E já falei esse ano. Todo ano a gente é a mesma coisa. Vou começar academia. Vou fazer crossfit. Vou fazer não sei o que. Sempre para. Eu tô falhando já. Não, eu fiz natação, acho que foi o que eu me dei melhor. É verdade. Natação é legal. Natação é bom. Não tem impacto, é gostoso. Você cria um cardio, uma resistência. Mas não é pra mim, não. O negócio de piscina térmica pra mim, Dourado, Eu preciso não serve. voltar, inclusive. Eu vou pra academia. Mas, Patrick, cara, a gente já... Agora é assunto pro churrasco, porque eu preciso contar uma história antes da gente encerrar o podcast. Prometo, Matheus, que é a última fala. O Matheus tá querendo ir embora, acabou as 2 cocas já. Acabou a coca, as 2 Não, é que tá acabando a bateria desse negócio aqui. Não, tipo... O que eu ia contar mesmo? A última história, depois do futebol, depois do crossfit. Pré-churrasco. Ah, é verdade, do churrasco. Agora você é churrasqueiro. Agora eu sou churrasqueiro. Cara, antes eu dava o golpe no Patrick. Eu falava, Patrick, vamos fazer um churrasco em casa? Aí o Patrick vinha ele que fazia churrasco. E aí hoje eu prometi pra ele, falei, eu sou churrasqueiro, cara. Eu vou fazer pra você o assado de tira, comprei um Prime Rib. Opa. E derrubou a Derrubei a cerveja, ele falou porque, que derrubou. claro, falei que ia derrubar. E assim, a gente termina o podcast, né? Com toda a classe. Com toda a classe. E vou provar pro Patrick que eu virei churrasqueiro, quero ver cara. se é churrasqueiro mesmo. É isso aí. Cara, Patrick, queria agradecer. Não, eu que tenho que te agradecer, cara. Agradecer porque a gente faz muito tempo que a gente não conversa, né? Verdade, só cara. pelo fato de Pandemia, estar né, aqui cara? pra gente bater um papo, é muito legal. Inclusive, assim, a gente mudou toda a estrutura do podcast. A gente tá gravando vários ao mesmo tempo por conta justamente de pandemia para ir soltando. Então, eu nem sei quando que vai sair esse nosso podcast. Mas, assim, essa pandemia distanciou a gente um pouco, mas, cara, o amor continua o mesmo. O amor é o mesmo. Só deixa eu agradecer uma pessoa que é muito especial pra mim, que é minha esposa, né? Porra, né? Porque, sem um porto seguro, a empresa não vai pra frente. Sem que você tenha alguém por quem lutar, alguém pra trabalhar
você se foque, nada vai pra frente. Se você tiver um objetivo, coloque esse objetivo lá na frente, trabalhe com as pessoas certas e mete bronca. A Nath é foda. Não, ela é demais. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu agradeço. Daqui a gente continua tomando mais Vamos umas. tomar uma, E duas. continua falando de cerveja. Não, e tem mais na geladeira ainda, cara. Maravilha. Respeita. Tem coca pro Matheus. E tem coca pro Matheus, porque o Matheus não tá tomando cerveja, né? Mas beleza, cara. Brigadão. Valeu, cara. Obrigado. Continuamos a conversa e se, assim, a galera quiser que a gente conversa mais e continue falando sobre outros assuntos, a gente Falar sobre imposto, faz outro falar sobre podcast. desgraceira de empreendedor. É isso aí. Valeu, um cara. abraço. Até mais.